pessoal, meu nome é Maurício, eu sou professor de Física do Gênios e hoje a gente vai trabalhar um conteúdo da hidrostática bastante cobrado no Enem, nas provas de vestibular em geral, que é o princípio de Arquimedes, aquele que trata do famoso empuxo. Diz a lenda que lá na Grécia Antiga, o rei Herão da cidade de Siracusa teria dado uma certa quantidade de ouro a um ourives da região para que ele lhe confeccionasse uma coroa. Pronta a coroa, ele ficou com uma certa desconfiança de que o ourives teria subtraído parte do ouro e usado um outro metal junto com o ouro para confeccionar a tal coroa. Então ele chamou um sábio da região, chamado Arquimedes, para que o Arquimedes pudesse desvendar o que teria ocorrido. Arquimedes ficou um tempo pensando sobre aquela situação e um belo dia, quando foi tomar um banho, entrou na banheira e percebeu que alguma coisa o empurrava para cima. Assim, ele sai correndo pelado pelas ruas de Siracusa, gritando Eureka, Eureka, ou seja, descobri, descobri. Reza a lenda, inclusive, pessoal, que esse Arquimedes, hoje a gente chama de Arquimedes, mas que na época ele é chamado de Arquiguedes, e que ele seria um ancestral do nosso professor Guedes de Química, aqui do Gênios. Você já assistiu alguma aula dele? Talvez valha a pena conferir, é bem legal. Bom, o que o Arquimedes realmente descobriu, nesse momento em que ele entra na banheira, é que quando ele ocupa um espaço dentro da água, dentro daquele fluido, esse fluido sai para dar lugar a ele. Ou seja, os dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. Então, quando você coloca algum objeto dentro de um fluido, esse fluido dá espaço a esse objeto sendo deslocado. E quando esse objeto ocupa esse espaço dentro do fluido, ele sofre uma força para cima que é exatamente igual ao peso do fluido deslocado. É essa força que é igual ao peso do fluido deslocado que a gente chama de empuxo. É fácil a gente perceber isso no nosso dia a dia. Você pega uma pedra, por exemplo, e segura essa pedra com a sua mão, todo o peso da pedra está sendo sustentado pela força que você faz com a sua própria mão. Agora, se você pega essa pedra, ainda segurando ela, e imerge ela na água, e afunda ela na água gradativamente, você percebe que ela parece cada vez mais leve para você. Na verdade, o peso da pedra não pode mudar, porque o peso da pedra é dado por sua massa vezes a aceleração gravitacional. Se a massa da pedra não muda e a aceleração gravitacional é sempre a mesma, naturalmente a pedra pesa o tempo todo a mesma coisa. Mas a sensação que você tem é de que ela está cada vez mais leve. Por que isso? Porque quando essa pedra entra na água, essa água faz uma força para cima na pedra, que é igual ao peso do fluido deslocado e que te ajuda a suportar o peso dessa pedra. Portanto, a pedra não muda o seu peso, o peso é sempre o mesmo, mas alguma outra força que não a sua te ajuda a suportar o peso dela, te dando a sensação exata de que essa pedra está cada vez mais leve. Mas de onde vem essa história de empuxo? De onde vem essa força que os fluidos fazem nos corpos para cima, ajudando você a suportar o peso dos corpos? O problema é o seguinte, um fluido, ele faz sempre uma pressão chamada pressão hidrostática. E essa pressão hidrostática, ela é tão maior quanto maior a coluna de fluido acima desse ponto. Ou seja, essa pressão ela é proporcional à profundidade. Quando você pega um objeto e coloca dentro de um fluido qualquer, na parte de cima desse objeto, há uma pressão hidrostática. Na parte de baixo, há uma pressão maior ainda, porque a profundidade é maior. Havendo uma pressão maior embaixo, uma pressão menor em cima, vai haver uma força que aponta sempre da maior pressão para a menor pressão, ou seja, essa força vai apontar de baixo para cima, e é isso que nós chamamos de empuxo. É essa força de empuxo que vai ser sempre igual ao peso do fluido deslocado. E isso é a parte mais importante dessa aula. Você não pode esquecer essa frase que eu ainda vou repetir algumas vezes aqui. Você não pode esquecer de forma alguma, porque ela é a chave para que você resolva as questões sobre o princípio de Arquimedes. A força de empuxo é sempre igual ao peso do fluido deslocado. Bom, pessoal, vamos a um exemplo então, para que tudo isso se torne mais claro para você. Dá uma olhada aqui nesse recipiente. E nós temos aqui 3 bolinhas que têm exatamente o mesmo volume, exatamente as mesmas dimensões. Elas ocupam o mesmo lugar no espaço. Essas 6 bolinhas foram colocadas dentro de um recipiente com água, como você está vendo, sendo que uma delas ficou parcialmente submersa, com metade de seu volume submerso, a outra ficou totalmente submersa, mas flutuando, como a primeira, e a terceira se depositou no fundo do recipiente, ela não flutuou, ela afundou. E eu pergunto para você, qual dessas bolinhas, nesse caso, está sofrendo mais empuxo? A primeira, que está flutuando parcialmente submersa, a segunda, totalmente submersa, ou a terceira, que afundou? A tendência natural das pessoas é responder que a primeira está sofrendo mais empuxo, e ela estaria sofrendo mais empuxo porque ela subiu, e isso te levaria a essa conclusão. Só que isso não é verdade.
Pensa bem, eu falei para você que o empuxo é igual ao peso do fluido deslocado. Então quem desloca mais fluido é que sofre mais empuxo. Não importa se o corpo é mais pesado, se ele é mais leve, o que importa é o espaço que ele ocupa dentro desse fluido. É o fluido que ele que desloca pela presença dele. É isso que vai determinar qual o empuxo que ele vai sofrer. Olhando novamente para a situação, você percebe que as bolinhas 2 e 3, elas estão totalmente submersas. Se elas estão totalmente submersas, o espaço que elas ocupam dentro da água é exatamente igual ao volume delas, que é igual, então elas sofrem o mesmo empuxo. Já a bolinha 1, ela está parcialmente submersa e só metade do volume dela está submerso, ou seja, ela desloca menos fluido, menos água do que as outras duas, então ela sofre menos empuxo. Quer dizer então que o empuxo na bolinha 1 é o menor de todos e os empuxos nas bolinhas 2 e 3 são maiores do que o empuxo na bolinha 1. Mas qual dessas bolinhas, pessoal, é a mais pesada? Vamos pensar novamente. A primeira bolinha, ela desloca uma certa quantidade de água, ela está com metade do volume dela submerso e fica em equilíbrio. Se ela fica em equilíbrio é porque o peso que puxa essa bolinha para baixo é igual ao empuxo que empurra essa bolinha para cima. Ou seja, ela deslocando metade do volume dela em líquido, isso já é suficiente para que esse empuxo gerado por esse líquido deslocado seja igual ao peso dela. Já a bolinha 2, para que ela flutue, ela tem que entrar totalmente na água. Ela precisa deslocar mais líquido, sofrer mais empuxo, para que esse empuxo possa suportar o peso dela. Ou seja, ela é mais pesada, mas precisamente o peso dela é o dobro do peso da bolinha 1, porque ela precisou sofrer o dobro do empuxo, deslocar o dobro da quantidade de líquido, para que esse empuxo suportasse o peso dela. Já a bolinha 3, ela é a mais pesada de todas, porque mesmo sofrendo o mesmo empuxo que a bolinha 2 sofreu, ainda assim ela não flutuou. Ainda assim esse empuxo não foi suficiente para suportar o peso dela. Ela precisou se depositar no fundo do recipiente para que surgisse uma nova força chamada força normal, uma força de contato com o fundo do recipiente, para que aí sim o peso dela fosse totalmente suportado e ela ficasse em equilíbrio. Então, no caso da bolinha 3, o peso dela está sendo sustentado pelo empuxo, igual ao que sofreu a bolinha 2, mais a normal, feita pelo fundo do recipiente, o que faz com que nós possamos concluir que o peso dela é o maior peso dentre as 3 bolinhas. Mas você deve estar pensando, mas o que afinal determina se um corpo flutua ou se ele não flutua? Pessoal, o que determina a flutuação dos corpos é uma comparação entre a densidade desse corpo e a densidade do líquido, do fluido no qual ele se encontra. Se esse corpo é menos denso do que o fluido, ele vai acabar flutuando parcialmente submerso, como aconteceu com a bolinha 1. No caso da bolinha 1, a densidade dela é metade da densidade do líquido, já que ela flutuou com metade de seu volume submerso. Quando a densidade do corpo é idêntica à densidade do líquido, do fluido, ele flutua totalmente submerso. E quando ele é mais denso que o fluido, ele acaba afundando, ele acaba não flutuando, que é o que aconteceu com a bolinha 3. É muito importante que você perceba que a única condição de flutuação é essa, é a comparação entre a densidade do corpo e a densidade do líquido, do fluido no qual ele se encontra. E aí você já pode pensar em algumas coisas que você já ouviu por aí e que tem a ver com essa situação que nós estamos colocando agora. Por exemplo, você certamente já ouviu falar de icebergs, e quando a gente fala nos icebergs, a gente diz que a ponta do iceberg, aquela parte que está emersa, que você consegue ver, seria apenas 10% de seu volume total e que 90% estariam submersos. Mas será que é isso mesmo? Será que são 90% imersos e 10% emersos? Bom, gente, vamos pensar. O gelo, ele tem a densidade de 0,9 kg por litro, enquanto a água tem a densidade de 1 kg por litro. Portanto, se eu pego um pedaço de gelo e coloco na água, não precisa ser um iceberg, pode ser uma pedra de gelo no seu copo de água, ele sempre vai flutuar parcialmente submerso, porque sua densidade é menor que a densidade da água. E como a densidade dele é 0,9 e a da água é 1, ele flutua com 90% de seu volume submerso e 10% emersos. Daí a história do iceberg. Algumas pessoas inclusive dizem, pessoal, com relação aos icebergs, que se o aquecimento global provocasse o derretimento de todos os icebergs do planeta, que o nível dos oceanos subiria e isso faria com que as cidades litorâneas ficassem alagadas. Será que isso é verdade? Vamos pensar.
Por que será que o gelo é menos denso que a água, já que ele é feito de água, ele é água no estado sólido? O que acontece é que a água, quando ela congela, ela aumenta o seu volume. Como ela aumenta o volume sem aumentar a massa de água é a mesma, ela só expandiu, ela acaba ficando menos densa. Por isso o gelo é menos denso que a água e por isso ele flutua na água. Se por acaso o aquecimento global provocasse o derretimento de todos os icebergs do planeta, cada um desses icebergs derreteria e ao derreter ele encolheria novamente e voltaria a ocupar o espaço que ocupava quando era líquido, ou seja, o espaço que ele já ocupa dentro da água, aqueles 90% do volume dele. Nesse caso, o nível dos oceanos não sofreria absolutamente nada. Não é verdade que o derretimento dos icebergs provocaria o alagamento das cidades litorâneas. Ah, então esse negócio é tudo mentira, tal? Não é bem assim. O que poderia acontecer é que as geleiras, ao derreter, poderiam realmente aumentar o nível dos oceanos. Mas qual é a diferença? Geleira é gelo no continente. E se o gelo está no continente e derrete, ele escorreria para os oceanos. E aí sim, aumentaria o volume de água nos oceanos, aumentando em consequência o nível dos oceanos e podendo causar um alagamento das cidades litorâneas. Aí sim, mas isso nada tem a ver com os icebergs. Um outro exemplo, pessoal, que nós poderíamos pensar ainda a respeito dessa história de flutuação é o próprio corpo humano. Você já tentou boiar na piscina ou na praia em algum lugar? Você conseguiu? E boiando, uma grande parcela do seu corpo fica para fora d'água ou você fica só com um pouquinho do seu corpo para fora d'água? Certamente você já boiou e já percebeu que a gente, quando boia, fica com uma pequena parcela do nosso corpo para fora d'água, uma pequena parcela emersa. Isso nos leva à conclusão de que o nosso corpo, respirando, com o pulmão cheio de ar, ele tem uma densidade ligeiramente menor que a densidade da água e, por isso, nós conseguimos flutuar parcialmente submersos. Mas como é uma pequena parcela do nosso corpo que fica para fora da água, isso quer dizer que nossa densidade é um pouco menor que a densidade da água, não muito menor que a densidade da água. E tem uma posição certa para boiar? Você certamente vai dizer tem que abrir os braços, as pernas e ficar assim de barriga para cima. Na verdade não. Na verdade você flutua em qualquer posição. Se você quiser flutuar em pé, você flutua em pé. Se você quiser flutuar de bruços, você flutua de bruços. Na verdade, o que determina a sua flutuação é somente a comparação entre a sua densidade e a densidade daquele líquido no qual você está flutuando. A posição não importa absolutamente nada. Você pode flutuar na posição em que você quiser. Bom, pessoal, você deve estar sentindo falta de fórmulas nessa aula. É porque, para ser sincero, eu não gosto muito das fórmulas, então eu tento evitá-las nas minhas aulas. Mas só com o que a gente já viu até agora sobre empuxo, sobre o princípio de Arquimedes, você já tem condições de calcular o empuxo sobre um corpo qualquer. Vamos pegar de novo aquele nosso exemplo das 3 bolinhas que estavam dentro do recipiente com água? Pensa naquela primeira bolinha. Aquela primeira bolinha ela estava flutuando na água com metade de seu volume submerso. Vamos imaginar que o volume da bolinha completo fosse igual a 1 litro. Se ela está com metade de seu volume submerso, o volume submerso dela é de meio litro. Então ela desloca uma quantidade de água, um volume de água correspondente a meio litro. A gente já viu que o empuxo é igual ao peso do líquido deslocado, o peso do fluido deslocado. Como ela desloca meio litro de água, o empuxo que ela sofre vai ser o peso de meio litro de água. Vamos lá. A densidade da água é de 1 kg por litro, o que significa que cada litro de água corresponde a uma massa de 1 kg. Se nós estamos agora falando em meio litro de água, naturalmente isso corresponde a meio quilograma, meio quilo. Mas nós queremos o peso, o empuxo é uma força, então ele não é igual a massa, ele é igual ao peso, que também é uma força. E peso, você sabe, é massa vezes aceleração gravitacional, que aqui na Terra vale aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Portanto, o empuxo sofrido por aquela primeira bolinha, aquela que flutuava parcialmente, vai ser igual ao peso da água deslocada por ela, que vai ser meio quilo vezes 10 da aceleração gravitacional, um empuxo de 5 newtons. Bom, você quer a fórmula mesmo assim? Eu te dou a fórmula, não tem problema. O empuxo é o peso do líquido deslocado. Peso é massa vezes gravidade. Só que quando a gente fala em líquido, em fluido, geralmente a gente não fala em massa, a gente fala em volume. E a massa e o volume se relacionam por uma grandeza que se chama densidade. Densidade é massa sobre volume. Então a massa seria densidade vezes volume. Daí, a formulinha que representa o empuxo, ela seria ρVg.
Esse ρ representa a densidade do líquido, do fluido. Veja bem, pessoal, não é a densidade do corpo, é a densidade do fluido, é a densidade do líquido. Esse v representa o volume deslocado, o espaço que o corpo está ocupando dentro do líquido. E esse g é a aceleração gravitacional. Toma cuidado só com o detalhe das unidades para você não errar besteira na hora da prova. A densidade procura manter a massa sempre em quilograma, no modelo de densidade. E o volume você pode usar qualquer um, contanto que o volume usado na densidade seja o mesmo usado no volume deslocado. Por exemplo, se você usa a densidade em quilograma por litro, usa o volume deslocado em litro. Se você usa em quilograma por metro cúbico, usa o volume deslocado em metro cúbico. Essa é a questão das unidades que você não pode esquecer. Bom, pessoal, vamos agora resolver duas questõezinhas do Enem sobre esse assunto. Uma delas, inclusive, tem um erro conceitual bem grave, que a gente vai tentar descobrir qual é. Bom, pessoal, a gente vai começar por uma questão do Enem 2010. Durante uma obra em um clube, um grupo de trabalhadores teve de remover uma escultura de ferro maciço colocada no fundo de uma piscina vazia. 5 trabalhadores amarraram cordas à escultura e tentaram puxá-la para cima sem sucesso. Se a piscina for preenchida com água, ficará mais fácil para os trabalhadores removerem a escultura, pois letra A, escultura flutuará. Dessa forma, os homens não precisarão fazer força para remover a escultura do fundo. Pessoal, a escultura não vai flutuar, naturalmente, ela é de ferro maciço. Ferro é mais denso que água, então ferro maciço não flutua na água. Essa opção está errada. Letra B, a escultura ficará com peso menor. Vamos parar por aí? Peso menor não pode ser. O peso é massa vezes gravidade. A massa dela não mudou. A aceleração gravitacional também não. Então ela não ficou com peso menor. Letra C. A água exercerá uma força na escultura proporcional à sua massa. Espera aí. A gente viu que, na verdade, o empuxo não é proporcional à massa do corpo. É proporcional ao líquido deslocado. É o peso do líquido deslocado. Então está errada também a letra C. Letra D, a água exercerá uma força na escultura para baixo e esta passará a receber uma força ascendente do piso da piscina. Essa força ajudará a anular a ação da força peso na escultura. Essa é muito absurda. A água vai fazer uma força para cima, que é o empuxo, e vai ajudar na tarefa de puxar a escultura para cima. E letra E, a água exercerá uma força na escultura proporcional ao seu volume e para cima. Esta força se somará à força que os trabalhadores fazem, podendo resultar em uma força ascendente maior que o peso da escultura. Essa é a resposta certa. O empuxo é sempre igual ao peso do líquido deslocado. Então é proporcional ao volume deslocado de líquido. E essa força é para cima e ajuda os trabalhadores a puxar essa escultura, vencendo o peso dela. Então a resposta certa é a letra E. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. A aula é muito boa, como vocês podem perceber. E espero também que vocês continuem acessando o nosso portal e assistindo a aula dos outros professores. São todas aulas muito relevantes para a vida de vocês. Um abraço, pessoal. Até a próxima.